Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 39, que também equivale ao 10º episódio, que estamos falando sobre a Bíblia preservada. Estou aqui com o Pastor Tim. Olá, Pastor Tim. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bom. Se o Wagner dormir hoje, é porque ele acabou de virar novo pai. É, isso aí. Né? Nasceu a filhinha dele esses dias? Não, sexta-feira, né? É verdade, nasceu essa semana. Estamos bastante felizes, mas é bem cansativo também, né? Segundo filho, mas graças a Deus... Mas Deus dá forças. Ah, com certeza. Precisa dar, né? Senão a gente não aguenta. Mas semana passada nós falamos sobre um pouco da história, né? De como que a Bíblia foi preservada, né? Através dos séculos. Sim. E acredito que nós não terminamos, né? Vamos terminar hoje, né? Nós chegamos até a época da Reforma. Isso. Então nós passamos pela Idade das Trevas. Sim. Vimos que, obviamente, a palavra de Deus sempre foi atacada. E nós acompanhamos os grupos dissidentes, os anabatistas, nossos ancestrais, os valdenses, os lollardos, enfim, né? Todos esses grupos de cristãos que foram defendendo a pura palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus. Nós vimos sobre missionários também que traduziram a palavra de Deus para outras línguas. E todos esses textos que nós temos, e são milhares, são da linha do texto tradicional. Alguém poderia pensar, olha, todos esses anos, 1500 anos agora de história, Sim. E a palavra de Deus desde o começo sendo atacada, depois a gente passa por toda a Idade das Trevas, a Idade Medieval, quando a Igreja Católica perseguiu os crentes e matou muitos crentes, né, que estavam levando a Bíblia, não permitia a Bíblia na mão do povo. Alguém poderia pensar que a palavra de Deus foi completamente perdida, bagunçada, corrompida. Mas não, nós cremos na promessa de Deus e Ele conseguiu preservar, porque Ele é Deus, obviamente, a pura e perfeita palavra dele por todos esses séculos. E agora nós entramos na época da Reforma. E nós comentamos a semana passada que, um pouco antes de Lutero postar suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, o Império Bizantino caiu para os turcos otomanos. Bem nessa época e bem nessa hora caiu o Império Bizantino. E estudiosos pegaram esses manuscritos que estavam na biblioteca em Constantinopla. Antes de serem atacados, invadidos pelos turcos, eles correram com esses manuscritos para o Ocidente. Então, de repente, o Ocidente, que estava separado todos esses anos desses textos gregos, receberam uma grande corrente de textos da linha do texto Receptus, o texto bizantino. Então, foi bem nessa época que foi inventada a imprensa, e eles começaram a imprimir as escrituras. Então, nós vemos mais uma vez a mão de Deus na história. Ele providencialmente permitiu que na hora certa viessem esses textos bons, puros, né, em grego, que era a língua original dos textos bíblicos, e chegassem na mão dos reformadores, dos editores dos textos, né, que eles estavam publicando o texto bíblico naquela época. Então nós entramos na época da Reforma, e todos esses textos então chegaram na hora H. E a primeira pessoa que compilou o Novo Testamento grego e imprimiu esse Novo Testamento grego foi Erasmus. Agora a gente podia fazer um podcast só sobre ele, que ele é uma figura controversa. Pessoas gostam de atacá-lo, até pessoas que querem ir contra a nossa doutrina da preservação das Escrituras. Em 1516 ele compilou o primeiro Novo Testamento grego. E Erasmus, ele é uma figura controversa, mas ele tinha fé nas Escrituras, na preservação das Escrituras. Ele foi contra a própria Igreja Católica. Ele é um homem um pouco complexo, mas também temos que lembrar da época, porque ele estava envolvido com a Igreja Católica, mas o que ele começou a ensinar, e acreditar, crer e até escrever, foi contra a doutrina da Igreja Católica. Para a época dele ser contra a Igreja Católica é bem diferente de hoje em dia, né? Qualquer um pode ser contra, não acontece nada, né? Mas naquela época poderia ter custado a vida dele. Sim. Inclusive ele morreu entre amigos protestantes. Então por isso que eu falei, ele é uma figura controversa, pessoas vão querer falar coisas negativas sobre ele, e nós podemos até mostrar coisas positivas sobre a vida dele, tanto que ele cria na doutrina da preservação das Escrituras. Mais importante não é a pessoa, importante é o Espírito Santo, que usou pessoas falhas até,
para nos trazer a palavra perfeita dele. Se você pensar bem, até os escritores da Bíblia não seriam assim, vidas perfeitas, homens que nunca pecaram, né? Pensa um pouco sobre alguns dos escritores da Bíblia. Deus usou homens falhos, mas o que é importante é que o Espírito Santo estava atrás disso, ele que estava preservando a palavra dele. E se a gente poderia fazer um episódio só sobre Erasmus, que ele é bem atacado, mas ele foi usado por Deus, bem nessa época. Então ele veio com esse texto grego, isso que é importante. Tinha textos em latim, alguns estavam não totalmente à linha do texto crítico, mas corrompidos em áreas aqui e ali, mas aí veio esses textos gregos que estavam separados todos esses anos do texto em latim. E veio justamente da região em que foram escritas essas cartas originais para as igrejas, espalhados por toda aquela região, por isso que é chamado texto bizantino, né, e, enfim, outros nomes que nós já vimos. É a grande maioria dos textos gregos. E então, os reformadores, conhecendo também a história das igrejas dissidentes, dos anabatistas, por exemplo, dos valdenses, de outros grupos que nós já mencionamos, que carregavam traduções do texto Septos, eles reconheceram esse texto como o texto preservado de Deus. Sim. E nessa época ficou conhecido esse texto, dessa linha de texto, como o texto recebido por todos. Eles viram pela história que era o texto que os crentes sempre aderiram, carregavam, defendiam. E por isso que acabou sendo conhecido no século XVI e depois do século XVII como o texto recebido por todos. Nós mencionamos isso na semana passada. Foi bem nessa época da história em que foram feitas as traduções para todas as línguas modernas. Então, foi feita a tradução para o francês em 1528. Lutero, né, fez a tradução para o alemão em 1534. A Bíblia espanhola, que é a Reina Valera, em 1569. Depois, a gente podia fazer um podcast, um episódio só sobre isso. A Bíblia King James, do rei Tiago, em 1611. E esse é uma história que a gente poderia ficar vários episódios só nisso, mas nós não vamos. Mas foi incrível ver a mão de Deus na história da Bíblia da língua inglesa. Começou lá atrás com Wycliffe. Tinha algumas partes da Bíblia em inglês, mas não toda a Bíblia. Depois Wycliffe, que era um professor de Oxford, traduziu a Bíblia bem antes, né? Bem no meio, na época antes da Reforma ainda. Eles chamam ele da Estrela da Reforma. E ele, inclusive, ele conseguiu escapar das garras da Igreja Católica por Deus mesmo, porque ele acabou morrendo de causas naturais, digamos assim, mas depois disso a Igreja Católica desenterrou o corpo dele, lembra? Os ossos, né? E queimou os ossos dele, porque ele... Coisa mais inútil. Isso, cara. que ele traduziu a Bíblia na língua do povo, né? Em inglês. E... Melhor do que queimar ele vivo, pelo menos, né? Bom, pelo menos ele já estava com Cristo, né? Ele nem estava sentindo nada. Só que a tradução que ele fez não estava baseada no melhor texto. Era o texto em latim, e não o mais puro, mas era uma boa tradução. Mas esse respeito que nós temos até pela King James é algo mais dos batistas ou outras denominações também? Não, todas as denominações... Não, porque eu não vejo um respeito tão grande por presbiterianos, por exemplo. Não, hoje não. Metodistas, mas E nem por batistas hoje, mas até o século XIX, todas as igrejas reconheciam o King James como a Bíblia preservada e traduzida para o inglês. Mas esse rei... Existiu mesmo um rei Tiago ou levou esse nome por algum motivo? Sim. Ele era de alguma denominação, alguma coisa assim? Teve várias traduções da Bíblia em inglês, várias etapas da tradução. Eu mencionei agora do Wycliffe, que foi traduzido do latim. Depois, a primeira tradução que foi feita do grego foi por William Tyndale. Ele foi morto por causa disso. Sim. Depois teve outras traduções, a Igreja de Genebra, enfim, foram todas baseadas no texto Septos. Sim. Só que às vezes faltou, por exemplo, do Tyndale, faltou do Velho Testamento conhecimento de hebraico, enfim, então foram aprimorando as traduções até chegar à época do rei Tiago. Então tinha algumas facções. Existia um rei Tiago, rei da Inglaterra? Rei King James, que também é uma outra figura controversa. E pessoas atacam ele ou falam que ele fez por essa razão ou por aquela razão, mas no fim o que interessa para nós é que foi providência divina. E ele não tinha nada a ver com a tradução. Ele simplesmente ordenou que fosse feito, ou autorizou que fosse feita uma tradução oficial. E daquele momento em diante, porque teve vários grupos, um que usava mais a Bíblia de Geneva, outro que usava essa outra tradução. Eles fizeram uma tradução chamada a Tradução dos Bispos.
E depois chegou essa época que eles fizeram uma tradução dos dois grupos, mais os puritanos e também outros da igreja anglicana. Mas daí foram 50 homens, mais ou menos, os melhores escribas, estudiosos de todos os tempos. Se a gente pudesse estudar sobre cada um desses tradutores, é uma coisa incrível. A Bíblia inteira ou só o Novo Testamento? Não, Novo e Velho Testamento. Não aproveitaram o Velho dos judeus, alguma coisa assim? Não, mas do hebraico para o inglês. Sim. Eles traduziram para o inglês. Só que eles conheciam a língua hebraica, conheciam línguas da região, tipo aramaico e outras línguas que era importante conhecer para traduzir. Mas, enfim, eles eram homens. Tem alguns deles que com 5 anos de idade já estavam lendo, escrevendo em grego, em hebraico. Tinha um que fazia todas as devoções dele em grego, escreveu o diário dele em grego. E um dos tradutores, todas as férias dele, ele tirava para aprender mais uma língua. Só para você ter uma ideia do nível desses tradutores. Daí, né? Não, eles eram homens... Férias divertidíssimas com a família, né? Vamos aprender uma língua nova hoje. Era outra época, né? Era outra coisa. Hoje em dia, te garanto que não existe... Pessoas hoje querem falar assim, não, os tradutores, hoje nós temos mais conhecimento. Eles conheciam os clássicos gregos, eles eram homens. E foi bem nessa época que também caiu o Império Bizantino e que veio todos esses textos das escrituras em grego para o lado ocidental, mas também veio outros livros e outros textos, então reviveu o estudo do grego, porque lembre-se, naquela região tinha morrido o estudo do grego, mas era latim. Então foi tudo parte da providência divina. Então esses homens eram grandes conhecedores dos clássicos gregos, enfim, e eles tinham grande respeito e reverência à palavra de Deus. Não eram batistas. Eram salvos. Eram salvos. A maioria, se não todos, né? Tem um ou outro que alguém fala, essa pessoa... Tem um que eles falam que ele bebia muito, enfim. Mas o importante é o que o Espírito Santo usou para trazer a Bíblia. Os homens falhos, mas a grande maioria deles eram grandes homens de Deus. Eles tinham respeito pela palavra de Deus. É diferente que você fala assim, hoje em dia pode ter um tradutor que não é batista que a gente vai respeitar. Não se ele tem atitude errada quanto à palavra de Deus. Existem crentes desobedientes, talvez, e tem que negam as escrituras. Sim. Eles, pode ser que a gente não concorda com essa doutrina, aquela doutrina deles, mas eles criam na palavra de Deus. Eles criam nas escrituras, que eram inspiradas, divinamente inspiradas e preservadas. E eles fizeram com grande reverência. Se você ler o prólogo da tradução do King James, você vai perceber o respeito que eles tinham para com a palavra de Deus. E eles se separaram em grupos. E cada texto passava por cada grupo, eles discutiam cada versículo, cada frase, e se alguém tinha alguma pergunta, alguma sugestão, depois passava pelos grupos novamente. Era uma coisa muito complexa. Nunca ouvi de uma tradução tão bem feita quanto essa. Pessoas hoje que querem ficar corrigindo a tradução aqui, a tradução ali, eles fazem isso por orgulho, porque... Tem aquela tradução freestyle também. Aquela acho que é melhor aquelas do King James, né? Muito boa. E é sozinho que ele vai fazer. Mas o que é incrível também, até muitas frases eles usaram do próprio William Tyndale e de outros tradutores também. Demorou quantos anos? Foi um pouco mais do que 6 anos. E foi um trabalho muito elaborado. Então essa seria outra história. Nós vemos que pela história depois Deus usou muito essa Bíblia em inglês. Então é uma tradução muito importante, não só uma tradução, mas acabou sendo uma versão do Textus Receptus. E você falou que foi feito em 1611. Então os Estados Unidos era colônia ainda quando foi feito. Isso, aliás, isso era colônia, e também todos esses puritanos foram para os Estados Unidos e outros grupos e foram... Logo o King James virou a Bíblia dos Estados Unidos. No começo, alguns grupos tinham a Bíblia Geneva, mas com um pouco de tempo já todo mundo estava usando a Bíblia King James. E virou a Bíblia, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, virou a Bíblia que todos os crentes usavam. Hoje ainda é a mais usada lá nos Estados Unidos ou não? Hoje ainda é. É mais vendida, né? E é de todos os tempos. Só que agora, hoje em dia, também, lembre-se, Wagner, nós vivemos em épocas de apostasia. Nós vemos todo tipo de Bíblia agora, de tradução, e isso é algo que a gente espera agora para os fins dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, sem dúvida, desde a época de Paulo, né? Mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Né? Nos últimos dias virão pessoas que não terão respeito à palavra de Deus. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé sobre a terra. Quer dizer, a gente não está esperando que vai melhorar. Ao contrário. Então, a gente não espera ver a grande maioria hoje defendendo o texto certo da Bíblia, infelizmente. Mas vamos ver ainda verdadeiras igrejas lutando e defendendo a palavra de Deus, como a nossa, graças a Deus por isso. Então, desde Erasmus, eu falei que ele foi o primeiro a compilar o Novo Testamento em grego,
e colocar junto, né, todo o Novo Testamento em grego, e publicou em 1516. Depois vieram outras publicações. Só para eu entender melhor, então, o Erasmus, ele compilou o quê? Mas já não estava em grego as escrituras? Sim, mas ele pegou vários manuscritos. Sim. E ele juntou, né, e fez... A gente vai falar semana que vem sobre isso, porque pessoas perguntam, Erasmus não usou crítica textual? Tá. Ele usou, sim, um tipo de crítica textual, mas da linha dos crentes, da linha da fé na palavra de Deus, nas promessas da preservação das Escrituras. A gente vai comparar o tipo de crítica textual que Erasmus fez para compilar o texto grego, conhecido como Textus Receptus depois, com o tipo de crítica textual hoje em dia, que joga dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas como assim? Que crítica? Já não estava pronto o texto? Isso não, lembra-se, eles têm que pegar esses textos e nem todos os textos estavam corretos em todas as áreas. Ele comparou alguns textos. Ele tinha alguns textos de confiança que ele tinha. Ele foi ajuntando, observando esses trechos, comparando e arrumando aqui e ali algumas, vamos dizer, impurificações que entrou no texto Receptus. Eles foram purificando. Então, depois da Idade das Trevas até Erasmus, então não tinha essa é a Bíblia. Existiam vários textos e ele foi usando uma crítica e decidindo. Tem que lembrar, Wagner, que nós olhamos para a história, como eu falei a semana passada. Nós não podemos olhar para a história e ver tudo perfeitamente e claramente. Eu não sei o que um crente, na época da Idade das Trevas, por exemplo, olhava como, olha, esse é o texto bíblico. Muitos foram até destruídos, né, pela Igreja Católica. Sim. Como eu falei dos valdenses, de milhares de Bíblias que eles tinham, acho que sobrou só 7 hoje. Mas ninguém carregava uma Bíblia inteira como hoje. Carregavam. Um Os valdenses tinham Bíblias que eles carregavam e outros grupos também. Mas o que? Então eu não posso dizer exatamente nessa. Eu sei hoje que nós temos a palavra preservada de Deus e cada geração tem que procurar e saber cadê as palavras preservadas de Deus. Agora, o que aconteceu durante a Idade das Trevas? Crentes foram perseguidos, o amor de muitos crentes esfriou. Foram muito atacados. Então, é difícil falar exatamente o que esse grupo tinha, aquele grupo tinha. A gente tem uma indicação. Por isso que eu falei semana passada, nós cremos que Deus preservou a palavra dele. E nós vemos indicações disso pela história, mas eu não posso responder todas as perguntas. Eu não sei exatamente. Eu só sei que quando eles estavam compilando esses textos gregos, aqueles que criam na preservação das Escrituras, eles se perguntaram: quais são as palavras que Deus preservou? Quais são as palavras preservadas de Deus? Esse era o foco. Então eles olhavam os textos, e pode ser que esse texto divergia desse, mas eles chegavam a uma conclusão baseado na fé comum dos crentes daquela época. Se tinha um texto que divergia um pouco do outro, e deixa eu falar uma coisa, os textos da linha Receptus, nós estamos falando de uma coisa mínima. Não tem nada a ver com o texto crítico. Acredite, é assim, uma palavrinha aqui talvez, ou ali, coisas... Vamos dizer, eu vou jogar um número não certo aqui, que eu estou sem esses dados na minha frente. Vamos supor, todo o texto dos Receptus pode ter umas 300 palavras pequenas, que em vez de falar dele, falou dela, alguma coisa assim, que tem que verificar para dar uma corrigida. O texto crítico, só no Evangelho de Marcos, entre os dois textos sináticos e o Vaticanos, tem 3.000 diferenças. Só no Evangelho de Marcos. Sim. Então não tem nada a ver. Nós estamos comparando, a gente fala em inglês, maçãs com laranjas. Não tem nada a ver. Esses textos, Receptus, eles olharam e falaram, ok, vamos ver quais são as palavras preservadas de Deus. Se tem uma divergência um pouco aqui, como em português. Vamos supor, nós temos a Bíblia em português, por muitos anos aqui no Brasil, que era o texto Almeida Corrigida, que acabou sendo corrompido um pouco, lembra? Sim. E hoje, através de homens de Deus, da Trinitariana e outros grupos e pastores e igrejas que estão interessados nisso, falaram, vamos ter a Bíblia pura e perfeita em português. Então, a própria Trinitariana tem passado por algumas revisões, voltando ao texto dos Receptus. Então, isso dá para você ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu nessa época que estava chegando esses textos gregos. Então, a gente vê, por exemplo, um versículo que nós comparamos até... que nós falamos, olha, esse texto... E eram coisas mínimas no texto dos Receptus. Então, nós vemos, por exemplo, aqui esse texto diz a palavra deles. E depois nós vimos que algumas Bíblias falavam a palavra dele. Era uma coisa pequena, não era uma coisa que muda a doutrina. Só que a gente chega à conclusão, qual que é a palavra preservada de Deus? Sim. Eles tinham formas de chegar a essa resposta, que era baseado na fé comum e tinha vários critérios bíblicos que eles seguiam.
E quantos anos demorou para ele fazer essa compilação? E ele fez sozinho também, Erasmus? Ou Erasmus, a vida toda dele, ele se interessava pelos textos bíblicos. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou para ele fazer o texto dele em 1516, só que ele, toda vez que ele viajava, ele comparava textos. Então ele era muito conhecedor. E, só para evitar qualquer dúvida, pergunta aqui, ele já conhecia também a linha do texto vaticanos e sináticos, e ele e todos os crentes e todos os reformadores rejeitaram esse texto como um texto corrompido. Tem alguém que comunicou com Erasmus naquela época e mandou, acho que, centenas de variações do texto vaticanos, e ele rejeitou. Ele falou, esse não é a palavra preservada de Deus. Então, as pessoas falam, eles não tinham os textos que nós temos hoje. Eles falam isso. Por causa que foi em 1800 e pouco. Eles tinham sim, eles conheciam essas variantes e rejeitaram. Eles rejeitaram como textos corrompidos. Estavam lá. Eles tinham descoberto o mais antigo, mas eles tinham... Eles sabiam do texto que estava no Vaticano, por exemplo, e rejeitaram. Tinha vários, como eu falei, aquela pessoa que escreveu para Erasmus, tinha várias frases que ele mandou para Erasmus que Erasmus rejeitou. Ele falou, não, esse não é o texto comum recebido por todos, esse não é o texto tradicional. Então, aqueles homens na época da Reforma conheciam, sim, essas variações, essas variantes, e rejeitaram. Sim. E, obviamente, nós temos que ver isso pelos olhos da fé. Deus prometeu preservar a palavra dele. Agora, se você não crê em Deus, não crê na palavra de Deus, também você não crê que Deus criou o mundo, né? Você não crê que Deus preservou Noé e sua família na arca. Enfim, não tem nada. Você não tem nada. A Torre de Babel, nada disso. Então, obviamente, a gente não tem todas as respostas de tudo, mas nós vemos a mão de Deus. Esse é o texto que Deus preservou, esse é o texto que era dos crentes, e nossa fé é baseada nisso. Semana que vem, eu vou mostrar a linha da crítica textual moderna, como eles decidem qual é o texto. Eu vou comparar com o de Erasmus. E a linha não só dele, mas de outros na época da Reforma que compilavam o texto grego, que considerava o texto preservado. É totalmente diferente. Sim. A gente vai comparar isso a semana que vem. Mas você aí parou falando da King James, depois quando que o Almeidinha entrou na história? Ok, Almeida, ele traduziu a Bíblia em 1633. Foi logo na sequência também. Isso, e ele fez uma tradução inicial. Eu estava dizendo que não foi só Erasmus que compilou um texto grego, depois teve outros também. Stefanas, em 1546, depois Beza, em 1565, os irmãos Elsevier, em 1633. E, se eu não me engano, foi essa edição que Almeida usou, quando ele traduziu para o português. Depois, o Scrivener, em 1881, ele compilou um texto grego, compilando o texto receptos em que foi baseado a Bíblia King James. Porque a própria Bíblia King James foi uma versão do texto receptos, porque eles compararam cada trecho, cada versículo, cada palavra, e foram chegando a decisões, guiados pelo Espírito Santo. Não, esse realmente é o texto preservado por Deus, e eles chegaram a uma versão autorizada. Então, esse nunca mais mudou depois disso. Eles até colocaram algumas anotações, não jogando dúvidas sobre a palavra de Deus, mas sendo honesto nas anotações embaixo na página, em notas de rodapé. Mas com o tempo eles até foram tirados da Bíblia porque nunca foram usados e ficou como está hoje, por todos esses anos. O Almeida fez a tradução do inglês para o português ou do grego, do hebraico para o português? Eu estava lendo sobre isso. A primeira tradução que ele fez acho que do espanhol, do italiano e latim para o português. Mas isso ele era bem novo. Português ou brasileiro? Ele era português. Mas isso ele era bem novo. Quando ele era mais velho, ele depois estudou grego, estudou hebraico, e daí ele traduziu das línguas originais, do grego e do hebraico. Então, mas que era da linha, então. Fez várias. Que era da linha do texto Receptus. E era sozinho também que ele fazia ou tinha uma equipe? Ele fez, depois ele deu para os pastores, para eles conferirem também e aprovarem. Então, essa é a Bíblia que os crentes do Brasil, os verdadeiros crentes, por anos e anos usaram aqui no Brasil. O texto de Almeida é o texto até hoje mais amado e usado no Brasil. Que depois foi sendo corrompido, né? Falam que atualizada o texto de Almeida. Não é. Almeida traduziu o texto Receptus. Hoje em dia é mais difícil você fazer uma tradução também bíblica. Você tenta fazer um trabalho desse, né? Traduzir do grego. Pessoas fazem, mas hoje em dia, principalmente, pessoas estão fazendo a tradução da linha do texto crítico moderno. Então, lembre-se, todas essas Bíblias da época da Reforma para frente foram traduzidas de uma forma fiel, de equivalência formal, quer dizer, respeitando cada palavra e tentando traduzir, sim, com entendimento, mas respeitando o que Deus disse na língua original e colocando isso na língua do povo.
E todas essas Bíblias foram baseadas no Textus Receptus, Sim. no texto recebido por todos. Hoje a gente tem acesso ao Textus Receptus, o original? Sei, eu tenho no meu escritório. Por exemplo, a Bíblia Trinitariana, eles têm o texto chamado Textus Receptus, que foi baseado na Bíblia King James. Então, é isso que eles usam para traduzir a Bíblia por todo mundo. Tendo o Textus Receptus em mãos, hoje seria viável você fazer uma nova tradução para o inglês, nova tradução para o português, melhorando, achando que vai melhorar assim a tradução? Vai ser muito difícil você melhorar a tradução do que foi feito naquela época. E o problema é que, em teoria, até poderia ser feito, mas tem duas coisas que tem que considerar. Primeiro, nós temos que ter só uma Bíblia em cada língua, uma Bíblia autoritária, oficial. Segundo, é difícil você... Você diz, em cada país, em cada língua, seria interessante ter uma Bíblia. Nós não queremos várias Bíblias em português. Baseadas no texto receptus, não, né? Tem uma oficial que os crentes usam, é a Bíblia em português. E outra, elas seriam muito semelhantes, porque é baseado no mesmo texto e da forma de tradução correta. E o pior é que, hoje em dia, a língua portuguesa, por exemplo, e a língua inglesa também, tem deteriorado. Ficando mais pobre. Né? Ficando mais pobre. Nós cremos que até a época em que foram traduzidas as escrituras, foram épocas que foram, por exemplo, na Bíblia em inglês, foi o auge da língua inglesa. Estava na sua forma mais pura. E hoje em dia, muitas palavras que são necessárias, que tem na língua inglesa hoje, por causa da Bíblia até hoje, está lá na língua inglesa, eram as palavras corretas e certas. Nós cremos que a mão de Deus estava presente até em determinada época em que foram traduzidas essas Bíblias. Vamos supor se fosse fazer uma revisão, como fez na Trinitariana, na verdade. Recentemente, a Trinitariana fez na língua portuguesa, tanto no Brasil como Portugal, uma tradução em que uniu as duas línguas e usou a nova ortografia, mas foi feito de uma forma correta, uma forma respeitosa, tentando respeitar a tradução correta. Pode ser feito, em teoria, mas é muito difícil. A Trinitariana do Brasil é a mesma de Portugal? Sim, eles unificaram as duas línguas, deixaram a Bíblia oficial para os dois países. Mas então existe a CF em Portugal também? Sim, é a mesma Bíblia que nós usamos. Só que é muito difícil ter uma tradução hoje em dia, porque, por exemplo, pessoas fizeram uma nova King James nos Estados Unidos. Eu já vi uma vez. Eu agora esqueci que data que foi, mas foi anos atrás. E pessoas acharam que ia ser uma revisão honesta e que ia mudar algumas palavras aqui que ficaram um pouco arcaicas em inglês e tal, mas acabou introduzindo texto crítico lá no meio. Então foi desonesto. Então é difícil hoje em dia você confiar em pessoas fazendo novas traduções da Bíblia. Nem tem a nova tradução da linguagem de hoje no português, né? E se tem uma palavrinha aqui ou ali... no Almeida também, mas não tem nada a ver com a tradução do Almeida. Não tem nada a ver. E se você tem uma palavrinha aqui ou ali que você não entende, pega um dicionário. Tem umas palavras, por exemplo, pudor. Hoje em dia não tem desculpa também. Né? Não. Na internet você acha significado de palavras. Né? Tem uma palavra, por exemplo, pudor. Hoje em dia, pessoas não usam tanto essa palavra. Só que não tem pudor também, né? Não tem pudor. Você tira da Bíblia, que palavra você vai pôr no lugar? Não tem o que pôr, né? Hoje em dia não teria, nem existe mais pudor direito. Né? Pega um dicionário, Aurélio, procura o que significa pudor. É uma boa palavra, né? Você digita no Google, já aparece a definição, a primeira coisa que aparece é a definição da palavra que você digitou. E a gente quer essas palavras porque, lembra-se, eles estão traduzindo o original. Sim. O grego e o hebraico original não ia ser tão fácil de ler hoje também. Não, eu li esses dias a Almeida, primeira, de 1600, primeira que ele fez, né? E tem bastante palavra que a gente não usa mais, voz me ser, por exemplo. Essas revisões já foram feitas. Realmente né? já foram feitas. Aí tem você ao invés de voz me ser, né? Exato. Não, eu acho que em português está ótimo do jeito que está. Não precisa mexer mais. Sim. Tem alguém que está traduzindo Bíblias em vários tipos de dialetos, mas daí você vai ficar com muitas Bíblias, nenhuma autoridade, né? Coloca no bom português e está ótimo como está. A Bíblia é só agora conhecer, pregar, estudar. Mas, né? por exemplo, hoje, se você fosse para uma tribo, por exemplo, lá tem a língua deles, se você ficasse um tempo lá e aprendesse, você iria traduzir direto o texto Receptus, uma Bíblia para eles, ou você pegaria, por exemplo, do King James, que é uma língua que você domina, e traduziria para eles? O ideal seria do texto Receptus, do grego. Sim. Se alguém não conhece a língua grega e conhecer bem a língua inglesa... Daria para confiar, né? E com boas ferramentas, tipo lexicons gregos e concordâncias, dá para fazer uma boa tradução do inglês, por exemplo, e do português. Só que você vai precisar de algumas ferramentas. Entendi. Né? Duas coisas também. Uma que a gente esqueceu de mencionar, que a gente está ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel, né? Olá pessoal, eles estão aqui, turma, né? E outra que a gente já fugiu totalmente do assunto também, né?
Que eu nem lembro mais qual que era. Assim, bom, nós estávamos falando sobre a época da Reforma. Ah, tá. Né? Então vamos voltar, porque a gente estava falando sobre as Bíblias da época da Reforma. Não sei se ficou confuso, outras coisas nós falamos no meio, mas Não, ficou tranquilo. todas essas Bíblias foram traduzidas, eu falei já, do século XVI, né? Baseadas no texto grego chamado Textus Receptus. Sim. Porque, lembra-se, por que chamado Textus Receptus? Era o texto recebido por todos. Era o texto que eles reconheceram como o texto que Deus preservou e que os crentes tinham recebido pelos séculos. Lembra aquele episódio que nós falamos que Jesus deu a palavra para os discípulos, eles receberam a palavra, o povo de Bereia recebeu de bom grado a palavra de Deus? Sim. É o Textus Receptus, é o texto conhecido como o texto dos crentes. Seria o texto recebido. bem recebido até. Bem recebido. Bem recebido. Exato. Os outros eram mal recebidos. É isso, os outros estavam lá. Lembre-se, o texto crítico nem apareceu ainda. Sim. Nós estamos agora chegando para o século XIX e o texto crítico sumiu. Sim. Não existe mais o texto crítico, é só o Textus Receptus que está sendo explorado pelo mundo. E a Igreja Católica tentando jogar um texto lá comprido no meio e ninguém usando. E só para você ver, Wagner, que nossa posição é uma posição histórica, é uma posição dos crentes realmente da história. Existiam várias confissões de fé, nós mencionamos isso a semana passada, nessa época da Reforma. Por exemplo, leia para nós a Declaração de Fé de Westminster, de 1643. Leia o que diz sobre as Escrituras. E eles estão citando uma tradução do Textus Receptus. O Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo diretamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros através dos séculos, são, por esta razão, autênticos. Assim como em todas as controvérsias de religião, a Igreja tem que recorrer a eles como a autoridade em instâncias finais. Tá vendo? Olha a fé deles que Deus preservou em sua providência e conservou na sua palavra através dos séculos. Sim. Essa era a fé dos crentes pela história. Verdade. Veja, por exemplo, a Confissão de Londres, que era de batistas. Essa foi de 1677 e 1689. O Velho Testamento em hebraico, que foi a língua nativa do povo de Deus de antigamente, e o Novo Testamento em grego, que no tempo da sua escrita era a língua mais geralmente conhecida por todas as nações, sendo imediatamente, isto é, diretamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todas as épocas, são, por esta razão, autênticos. Portanto, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja tem que recorrer a eles. Ok? Então, nós vemos mais uma confissão, essa de batistas, lá em Londres. Você vê que eles criam o quê? Na preservação das Escrituras. Essa é uma outra confissão de batistas, em 1833. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um tesouro perfeito de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como a sua finalidade e verdade sem qualquer mistura de erro como seu assunto e conteúdo. Portanto, é e permanecerá sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro de união cristã e o supremo padrão pelo qual toda a conduta, crença e opiniões humanas devem ser tratadas. Olha que declarações. Serve bem, né? Declarações de fé quanto à palavra de Deus inspirada e preservada pelo século. E tem outras confissões aqui, dos batistas de Filadélfia, de 1743, Confissão da Suíça, de 1675, Artigos da Fé da União Batista Bíblica da América, em 1923. Então, e outros. Eu tirei essas traduções em português de um site, eu estava procurando uma versão em português. Foi traduzida por um senhor chamado Humberto Fontes, só dando crédito para onde eu tirei essas confissões. Certo. Agora nós entramos no século XIX, e nisso teve uma grande revolução no mundo cristão evangélico, em que entrou agora modernismo, começou na Alemanha, um movimento chamado racionalista, humanismo, onde eles começaram... Bom, foi a mesma época que foi divulgada a teoria da evolução, de Darwin, e pessoas começaram a entrar em crítica textual, alta crítica, baixa crítica, negando a inspiração das Escrituras, negando, obviamente, a preservação das Escrituras, negando a autoria de Moisés, por exemplo, do Pentateuco, negando os milagres da Bíblia. Então, modernismo, neo-ortodoxismo, tudo isso nessa época agora, na virada do século XIX para o século XX. E foi nessa época, por exemplo, que
Tischendorf, a gente mencionou ele algumas semanas atrás, ele encontrou em 1859 o Codex Sinaiticus. Aí sim, hein? Isso, lá no mosteiro de Santa Catarina, né, no sopé do Monte Sinai. Ele encontrou esse texto, estava na lata de lixo. Pessoas negam isso hoje, mas tem registros históricos que realmente foi encontrado numa lata de lixo, pronto para ser queimado. Ele encontrou esse texto. Realmente, um texto bem, vamos dizer, conservado, uma Bíblia bem conservada. Lembre-se, não era autógrafa, foi do século IV. Autógrafo de algum herege, mas não autógrafo. Foi autógrafo de um herege, mas não foi do primeiro século, foi do quarto século. Então, e era uma Bíblia corrompida, e estava lá naquele lugar terrível, né? Aquele mosteiro terrível, porque era uma Bíblia que não foi carregada pelos crentes, a gente falou disso, não foi copiada, estava cheia de rasuras, cheia de indicações de corrupção, que pessoas mexeram várias vezes com o texto, faltando frases, com muitas anotações, que divergia do texto Vaticanus também, que inclusive a Igreja Católica nem deixava ver o texto Vaticanus, que estava lá, ninguém sabe como chegou lá também. Estava lá, quando esse Tischendorf queria ver o texto Vaticanus, eles não deixaram, porque ninguém podia ver. Você acha que Deus preservou a Bíblia assim? Lá no Vaticano ninguém podia nem ver. Finalmente o Papa deixou ele olhar, e ele chegava a poder olhar por 1 hora só, sem nem levar nenhum papel, nenhuma caneta, ele podia olhar com 2 monges atrás dele, garantindo que ele não ia mexer com nada ou copiar nada. Ficava por 1 hora e tinha que ir embora. Então esse Tischendorf, ele estava super feliz que ele achou esses textos antigos e ele ia tentar restaurar a palavra de Deus. Os crentes já estavam com a palavra de Deus já há séculos, aliás, milênios. Daí entrou essa época da crítica textual moderna. E depois os seguidores deles, teve vários nomes, a gente não vai mencionar todos os nomes envolvidos, porque daí seria muito longo, tem que ler livros sobre isso. Mas depois chegou 2 homens, a gente vai falar deles na semana que vem, chamado Westcott e Hort. E eles compilaram uma Bíblia grego, baseado principalmente nesses 2 textos, Sináticos e o Vaticanus. Lembre-se, esses 2 nem concordam entre si, então eles usaram de ginástica textual para conseguir montar esse texto. Eles inventaram um monte de teorias que a gente vai ver a semana que vem. E eles usaram alguns outros daquela linha crítica, que são a minoria, que foram achados, né? Textos, muitos são antigos, mas são a minoria mesmo. E eles compilaram um texto grego em 1881, que é hoje conhecido como o texto crítico. É nesse texto de 1881, compilado por Westcott e Hort, em que são baseadas as traduções modernas da Bíblia. É um texto corrompido, baseado principalmente no texto Sináticos e Vaticanos. Sim. Bem nessa época que começou a ser questionado o texto bíblico e começou a entrar a crítica textual moderna, teve um grande teólogo, estudioso das escrituras, chamado João Burgon. John Burgon. João Burger, parece. João Burger. Mais fácil, né? João Burgon. Ele era um professor na Oxford. Inclusive, ele pregou uma mensagem em Oxford, na igreja lá da Universidade de Oxford. É conhecido como a última mensagem que foi pregada naquela igreja em defesa da pura, perfeita palavra de Deus. Muito triste, porque hoje em dia você tem Richard Dawkins. Era uma faculdade cristã, Oxford. E ele foi o último a defender a pura e preservada palavra de Deus. Ele pregou uma grande mensagem lá, foi a última. João Burgon. Mas esse João Burgon, ele era um grande estudioso. Ele nunca casou porque ele dedicou a vida só para estudar esse assunto. Ele viu que a palavra de Deus estava sendo atacada e ele, então, dedicou a vida dele para defender o texto correto da Bíblia. Então, tem livros muito bons dele, do João Burgon. Se pessoas fossem ler, ele era um grande estudioso, teólogo, da linha que não existe hoje em dia. E ele cria na preservação das Escrituras. Ele viajou pelo mundo inteiro, comparando textos, procurando textos, né, comparando textos. Ele coletou mais do que 150 manuscritos gregos, que ele foi achando em muitos lugares, bibliotecas e mosteiros e outros lugares que ele foi viajando. E ele também procurava e coletava citações de escritores da antiguidade. Pessoas chamam de pais da igreja, pense como pastores, ou líderes religiosos, ou até estudiosos do passado. Ele foi viajando pelo mundo e lendo esses livros antigos, de escritores cristãos do passado. E toda vez que ele citava a Bíblia, ele copiava o que eles diziam. Ele escreveu volumes sobre isso. Ele coletou mais do que 86 mil citações de escritores cristãos da antiguidade. E mais do que 4 mil desses escritores eram de antes do ano 400. Quer dizer, eles eram antes do texto Sináticos e Vaticanos. Inclusive, esses livros que ele escreveu, escritos pela mão dele, estão no Museu de Londres hoje.
E você acha que esses escritores citaram na maioria qual texto? O Receptus. O texto Receptus. Então é incrível, ele fez um grande trabalho na defesa do texto verdadeiro, o texto puro, o texto Receptus. E ele viveu então nessa época justamente estudando e trabalhando em resposta a esses ataques contra a palavra de Deus. Sim. E vamos só terminar com as palavras dele, porque depois de todas essas viagens e estudos, ele dedicou a vida dele para isso. Foi essa a conclusão que ele tirou. Leia para nós as palavras de João Burgão terminando aqui. E essa tradução em português eu tirei, acho que do site Sola Escritura. Certo. Chama este texto erasmiano ou complutensiano, ou o texto de Stephens, ou de Beza, ou do Zelvezir. Lembra, esses são aqueles que compilaram o texto Receptus, né? Eles pegaram manuscritos gregos e compilavam o texto Receptus. Chame o texto recebido, ou o texto tradicional, ou por qualquer outro nome que lhe agrade. O fato permanece que um texto tem sido transmitido até nós, o qual é atestado por um consenso geral de antigas cópias, dos antigos pais da igreja e de antigas versões. Como está no site, eles citam quais seriam essas antigas versões que nós mencionamos em episódios passados. A antiga siriática, a Peshitta de cerca do ano 150 e da qual mais de 300 manuscritos ainda existem. Da antiga latina de cerca do ano 157 e etc. Nós comentamos isso em outro episódio. Sim. Obtida de uma variedade de fontes. Este texto prova ser essencialmente o mesmo. Em tudo, em notável contraste com este texto, está aquele contido em um pequeno punhado de documentos, dos quais os mais famosos são os Códices Vaticanos e Sinaíticos. Os editores da versão revisada têm sistematicamente magnificado os méritos destes manuscritos. Pausa. A versão revisada seria uma tradução para o inglês baseada no texto crítico, tentando destronar Sim. a versão King James, né, que nunca conseguiu, inclusive. Sim. Os editores da versão revisada têm sistematicamente magnificado os méritos destes manuscritos, depravadamente corrompidos, enquanto eles têm, ao mesmo tempo, ardentemente ignorado suas muitas imperfeições e defeitos faiscantes e escandalosos, estando manifestadamente determinados a estabelecerem, por bem ou por mal, a suprema autoridade dos dois manuscritos sempre que houver a menor possibilidade de fazê-lo. Tal, pelos últimos 50 anos, tem sido a prática entre nós, da escola dominante do criticismo textual. Então essa é a conclusão desse homem que dedicou a vida para estudar o texto bíblico e defender a verdadeira e pura palavra de Deus. Esse João Burgão foi um grande homem que Deus usou grandemente. As escritas dele estão aí para pessoas lerem, mas infelizmente poucos têm interesse realmente de usufruir desses estudos que ele fez. Ele contribuiu muito para a defesa da fé. Enfim, Wagner, podemos dizer com certeza, no meio de tudo isso que nós falamos, desses fatos históricos, nós temos só uma janela na história, vendo alguns eventos aqui e ali, onde podemos ver a mão de Deus, né, guiando o texto da Bíblia, né, o texto preservado, mas nós podemos dizer com certeza que Deus preservou a palavra dele. Sim. Baseado no quê? Só em fatos? Não, baseado na promessa dele. Como ele disse em Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Tudo já foi cumprido? Ainda não. Ainda não. Então, nós temos as puras e preservadas, perfeitas palavras de Deus no nosso meio e sempre vamos ter. Amém. Bom, ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado e vocês que nos acompanham já sabem, qualquer dúvida pode mandar um e-mail para contato@bibliaaberta.com.br e assim que possível iremos respondê-los. E muito obrigado e até a próxima semana, pastor. Até a próxima semana. Obrigado, Wagner.